Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. E estamos hoje aqui para mais um vídeo, mais uma aula do projeto Apoio à EBD, Apoio à Escola Bíblica Dominical. Quero aqui nesse momento também agradecer ao pastor Boaventura pela oportunidade que tivemos juntos ali no final de semana, na sua igreja, ministrando ali mais um seminário de Escola Bíblica Dominical, subordinado ao tema Comprometidos com a Palavra. Que Deus abençoe aos irmãos que participaram e que dê tudo certo aí na continuação desse projeto da Escola Bíblica Dominical. E como você sabe, aqui nós temos um conteúdo diferenciado. Aqui fazemos uma abordagem teológica, que é a abordagem do conteúdo da lição, mas sempre temos algo a mais. Nós temos aqui o desafio da igreja e temos também as questões, que são perguntas que a gente levanta aqui no decorrer da lição, sempre na tentativa de aproximar ainda mais o conteúdo que estamos estudando à realidade da igreja, à realidade do nosso dia a dia. Se você ainda não é inscrito, eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal, se é a sua primeira vez por aqui. Caso não, já pode ir dando like nesse vídeo, compartilhando aí, fazendo aí uma rede do bem, uma aliança do bem, para a gente ajudar também outras pessoas com o conteúdo que é apresentado aqui no nosso canal, nessa aula que é tão abençoada. Nós estamos aí dando continuidade ao estudo bíblico baseado na vida, na obra, em todo o trabalho missionário, ministério do apóstolo Paulo, né? Essa revista que é patrocinada aí, organizada pela CPAD, e estamos estudando e sendo muito edificados com esta palavra, com estes estudos tão abençoados neste trimestre. Hoje, meus irmãos, estudaremos a lição de número 9, que tem como tema Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Essa lição ela foi montada em 3 tópicos, distribuída aí em alguns subtópicos. O propósito, meus irmãos, ela foi montada desse jeito justamente para a gente estudar nessa ótica de entender o trabalho, a dedicação, todo o esforço do apóstolo Paulo em ajudar, orientar, instruir os seus sucessores, os seus ajudadores. O propósito da lição é isso, é a gente continuar estudando a vida do apóstolo Paulo, mas observando agora essa ótica, né? Como que ele fez para manter os seus sucessores, qual era a visão, qual era a teologia do apóstolo Paulo em relação a esse assunto tão importante e ao mesmo tempo tão delicado, né? Que é preparar sucessores para a obra de Deus. E, como sempre, vamos começar pela introdução. É nela que o autor faz as primeiras abordagens e já nos dá aí um rumo, um norte aí, por onde vamos caminhar em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Aqui na introdução, meus irmãos, o pastor é bem direto e claro. Nós iremos estudar sobre o legado do apóstolo Paulo e ver como que isso pode ser aplicado, como que isso tem a ver com os obreiros da atualidade, não é? Com os obreiros do dia a dia, do nosso dia a dia, da nossa igreja, né? Porque a ideia de estudar é justamente essa, né? Estudar o que aconteceu no ministério do apóstolo Paulo e tentar trazer para a atualidade o que tem de bom na visão do apóstolo Paulo na questão de preparação de sucessores e com isso aplicar para que assim possamos ter uma vida cristã que realmente agrada a Deus, como foi o da igreja primitiva, incluindo especialmente do apóstolo Paulo. Então é isso, meus irmãos. O que temos aqui na introdução já é bastante para a gente entender que nós iremos estudar sobre o cuidado do apóstolo Paulo com os seus sucessores, com os seus obreiros da sua época, o pedido que ele fez, né,
relacionado aos pastores, aos bispos, aos presbíteros. O que Paulo pediu, o que Paulo exigiu deles, né? Paulo já sentindo ali uma despedida. Tudo isso nós iremos estudar na lição de hoje. Já chegamos no primeiro tópico da lição, e o propósito desse tópico, meus irmãos, é a gente conhecer como que começou esse trabalho do apóstolo Paulo em instruir os vocacionados, né? Ou seja, instruir os obreiros que possivelmente daria continuidade à obra depois da sua partida. O ponto de partida. Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e assim se tornou um local estratégico para formar novos discípulos. Preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja-mãe. Sem uma boa preparação de novos líderes, a obra de Deus não poderia ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. O trabalho missionário de Paulo, meus irmãos, começou em Antioquia, né? Quando o Espírito Santo determinou ali que fosse separado Paulo e Barnabé. Mas depois disso, um grande ponto de apoio, onde Paulo demorou cerca de 3 anos ensinando, pregando a palavra, foi a cidade de Éfeso, né? E ali se tornou um ponto estratégico para o trabalho missionário, pregação do evangelho, mas também para a formação de obreiros. E é isso que o autor está dizendo aqui, destacando aqui, que o apóstolo Paulo aproveitou daquela cidade para cuidar, exortar, ensinar, preparar os seus obreiros, como está escrito aí na leitura bíblica de hoje. O autor fala aí também que essa era uma das tarefas consideradas importantes pelo apóstolo Paulo. E veja que lição interessante, né? Porque às vezes esquecemos desse detalhe, esquecemos de preparar os sucessores, as pessoas que vão continuar a obra. Paulo era muito usado por Deus, muito usado pelo Espírito Santo, mas ele não teve isso como vaidade e preparou aí os seus sucessores, aqueles que haviam sido vocacionados por Deus para continuar a obra. E esse subtópico é fechado aí com o raciocínio que, para termos uma obra de Deus com eficácia, ou seja, bem feita e com bons resultados, temos que preparar obreiros. E essa é uma grande verdade, meus irmãos. Não sabemos quando Jesus vai voltar. Até ele voltar, a obra precisa ser feita. Então precisamos também ter uma estratégia na nossa igreja para preparar os possíveis sucessores. Estamos esperando Jesus voltar hoje, mas se ele não voltar daqui 20 anos, 30 anos, 50 anos, essa geração de crente mais idosa hoje já se foi toda, não é? E para que a obra continue sendo feita, há a necessidade de fazermos como o apóstolo Paulo, preparar os sucessores, os vocacionados. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Por isso, o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Meus irmãos, o autor aqui chama o ministério do apóstolo Paulo de ministério internacional, porque realmente ele foi usado por Deus para pregar, ensinar em várias regiões, não é? E o autor faz essa abordagem aqui. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tinha 2 públicos principais. Primeiramente os judeus, aonde ele chegava, ele procurava uma sinagoga para explicar para os judeus que o Jesus morto lá naquela cruz era o Jesus, era o Messias aguardado por eles, mas pregava também aos gentios. E o autor completa aqui o raciocínio dizendo que para que esse trabalho fosse feito, precisava preparar os sucessores, né? O apóstolo Paulo tinha essa visão, que ele era tremendamente usado por Deus, apóstolo levantado por Deus, porém não trabalhava sozinho. E o fato dele se dedicar, o fato dele se empenhar, o autor destaca aqui que
chamava atenção e despertava novas vocações. Que visão interessante, não é? E importante para a nossa vida, que nos leva a refletir. Como que está o nosso trabalho na igreja, na obra de Deus? Será que está levantando outros olhares para que possam nos substituir? Será que estamos motivando outros vocacionados, né? A pessoas a continuar o trabalho, a caminhar pelo caminho que estamos caminhando? Fica aí essa reflexão. Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado e se tornou um mestre inspirado para os que o ouviam. Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso, temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais. Ali, há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas, segundo suas faixas etárias. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. No início desse subtópico, temos uma abordagem interessante. O autor fala que os filhos da fé, filhos na fé do apóstolo Paulo, tinha interesse em aprender, tinha vontade em aprender. E esse é um ponto muito necessário para a igreja, principalmente para aqueles que querem ter cargo na igreja, aqueles que querem ser obreiros. Tem que ter desejo de aprender e tem que ter humildade para aprender. Isso está faltando muito hoje nos nossos dias. Muita gente querendo ser obreiro, querendo ser consagrado, querendo ser pastor, porém não tirou tempo para aprender. O trabalho do apóstolo Paulo deu certo como ensinador, como preparador dos vocacionados, porque os seus vocacionados, os seus filhos na fé, tinham vontade de aprender. O autor aborda aqui também sobre os escritos de Paulo relacionados ao trabalho pastoral. E isso é muito importante, meus irmãos. Porque Paulo, ele não era só um ganhador de alma. Ele se preocupava em ganhar, mas se preocupava também em cuidar, em pastorear. Como nós vimos na lição passada sobre a questão do discipulado. E aqui, nas suas cartas pastorais, nós vemos muito as instruções dele de como o pastor tem que cuidar das pessoas, como que ele tem que zelar, como que ele tem que se comportar como homem de Deus e como líder de um rebanho. Aí, meus irmãos, no final do tópico, o autor aborda aí uma questão também bastante interessante, que é a estabilidade da igreja. O que é a estabilidade da igreja? É a igreja manter-se num nível espiritual sempre melhorando e jamais piorando. Só que para isso acontecer, a igreja, o ministério, o campo, o pastor presidente tem que ter a visão de instruir os seus liderados, instruir os seus obreiros, ensinar os seus pastores. Às vezes uma igreja passa um período aí de 2, 3 anos com um pastor muito bom. Aí o outro que vem só vem para dar prejuízo. Aí tira aquele e bota outro. O outro que veio é pior do que o que estava antes. Prejuízo de novo. Irmão, isso aí afeta a estabilidade da igreja. Tanto material como espiritual. E muitas vezes esse problema acontece porque não há uma instrução mais direta. Não há um preparo mais direto. Então, para termos uma igreja organizada, bem estabilizada, temos que fazer que nem o apóstolo Paulo fez. Se dedicar a ganhar almas, mas também a discipular, ensinar e preparar, principalmente aqueles que são vocacionados por Deus para dar continuidade à obra. O desafio para a igreja dos nossos dias, meus irmãos, é sobre a falta de preparo ministerial. Isso mesmo. A maioria das igrejas tem muitos obreiros mesmo. Mas se peneirar mesmo, biblicamente, ministerialmente, sobra bem pouco. Por quê? Porque às vezes erramos nesse processo de consagração, nesse processo de escolha. Um dos erros é o que eu chamo de discipulado indireto. Nós sabemos quem são os obreiros da igreja que têm dom para ministrar, pregar, até mesmo para pastorear, porém, não existem cursos preparatórios para isso. Muitas vezes, quando tem escola bíblica de obreiros, são com assuntos muito genéricos, não é tratado o dia a dia realmente do campo. Esse formato de preparo
É um formato em que eu, como obreiro, aprendo dia a dia com os pastores que pastoreiam na minha igreja. E aí a gente fica vítima de ser pastoreado por um pastor bom, por um pastor ruim, e realmente o resultado, meus irmãos, não tem sido muito bom. E esse desafio da falta do preparo ministerial traz muitos prejuízos, meus irmãos, tanto na área material como também na área espiritual. Na área material, podemos destacar aí várias dívidas com que as igrejas se encontram, né? Às vezes o pastor chega, já quer mudar tudo, quer vender objeto, estraga uma coisa, estraga outra. Falta de preparo, né? Tem pastor aí assumindo igreja aí com a casa pastoral, faltando até a janela, faltando até a pia do banheiro, torneira do banheiro. Tudo isso são problemas materiais. Mas temos também os problemas espirituais causados por essa falta de preparo, né? Falta ensinamento da palavra, falta o trato no cuidado das pessoas, no cuidado com a igreja, no trato com as pessoas, não é? Falta a questão da convivência com os irmãos, da convivência com os obreiros, falta a questão de preparar os obreiros. Realmente, irmãos, temos muitos prejuízos por essa questão, né, essa falta de preparar obreiros ministerialmente, não é? E uma dica para resolver isso aí, superar isso aí, é fazer que nem o apóstolo Paulo, se preocupar, focar e ensinar, preparar os possíveis novos obreiros, porque assim teremos um ótimo trabalho da igreja no reino de Deus. A primeira questão relacionada com o tema de hoje é como saber se alguém é vocacionado? Às vezes nós falamos em preparar obreiros, preparar sucessores, né? Temos muita gente aí querendo ser obreiro, querendo ser pastor, querendo ser reverendo, mas e aí? Não é? Como saber se alguém realmente é vocacionado? Eu tenho aqui duas dicas. Primeiro, analise as habilidades espirituais. Que dons o Espírito Santo concedeu a essa pessoa? Ele tem dom de liderança? Ele tem chamado para essa área? Ele tem chamado para ensinar? Ele tem o dom do ensino? Ele tem o dom para pastorear? Primeira dica é essa: analise as suas habilidades espirituais, porque esse negócio de consagrar obreiro só para agradar, isso tem trazido muito prejuízo para a obra de Deus, meus irmãos. Temos que consagrar os vocacionados, mas aqueles que realmente foram chamados por Deus. E os que foram chamados por Deus, o Espírito Santo concede os dons. A segunda dica é você testar essa pessoa, não é? E como é que testa? Dando trabalho para ela fazer, dando função na igreja. Se você percebeu que alguém é vocacionado para liderar, comece a colocar como líder de um departamento pequeno, depois coloque um departamento maior, distribua algumas tarefas para ele fazendo da igreja, e assim você vai percebendo, né, se a pessoa tem jeito para o trabalho e principalmente se tem realmente chamado de Deus, se é realmente vocacionado por Deus. Como recurso pedagógico, faça aí uma lista, prepara aí uma lista com os nomes dos obreiros que o apóstolo Paulo preparou. Você pode encontrar na própria revista aí, mas você encontra também nos escritos de Paulo. Faça uma lista aí que com certeza o seu público, a sua igreja vai entender melhor esse trabalho do apóstolo Paulo ao preparar os vocacionados. E assim, você pode concluir esse tópico abordando que a cidade de Éfeso foi o ponto de partida do apóstolo Paulo para esse tipo de instrução, para instruir os seus vocacionados. Aborde também que essa era uma tarefa importante e que o apóstolo Paulo dava total dedicação no seu ministério, e leve também a sua igreja a refletir como está hoje o nosso trabalho, como está o nosso ministério nesse cuidado de preparar sucessores, de preparar vocacionados, pessoas que foram chamadas por Deus para fazer a sua obra. Já estamos no segundo tópico. E o propósito desse tópico, meus irmãos, é conhecer mais a fundo a vida pessoal do apóstolo Paulo, a vida pessoal e ministerial dele. E assim entendermos qual foi o legado que ele deixou para os novos obreiros. A advertência de Paulo a respeito de judaizantes e gnósticos. Quem eram os judaizantes?
judeus que acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas que não aceitavam a liberdade cristã dos gentios e afirmavam que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica, e assim exigia que os gentios convertidos observassem a lei. Paulo se levantou corajosamente contra isso e nos deixou o legado da defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. O propósito desse subtópico, meus irmãos, é tratar sobre a advertência que o apóstolo Paulo fez para os seus sucessores, para ali os novos obreiros, sobre dois problemas que já estavam acontecendo ali na igreja primitiva: a questão dos judaizantes e a questão dos gnósticos, tá? Então, esse primeiro subtópico aqui vai tratar sobre isso. A ideia aqui é você, de forma aí bem rápida, mas também de forma bem completa, apresentar o que era isso, quem era esse povo, que doutrina era essa, que pensamento eram esses. Judaizantes, meus irmãos, resumindo, eram crentes, eram cristãos, haviam crido em Jesus, porém eram judeus. Eles tinham antes uma prática do judaísmo e agora, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo crentes, eles estavam, além de praticar as práticas do judaísmo, mesmo sendo cristão, queriam obrigar os outros também. Por isso pegaram esse nome de judaizantes, porque defendiam as práticas e costumes de rituais do judaísmo, principalmente contidos ali na lei, né, que a gente encontra ali no Antigo Testamento. Esse foi um dos problemas muito fortes que causou ali muito prejuízo na igreja, tanto no ministério do apóstolo Paulo, como também nas outras igrejas, né? Uma das soluções para isso foi o concílio que foi feito em Jerusalém, justamente para tratar o que da lei, o que do judaísmo a igreja poderia fazer. E nesse sentido, o autor aborda aí dizendo que para combater a questão dos judaizantes, Paulo fala sobre a supremacia de Cristo, né? O poder da salvação de Cristo. E ele fecha aí o raciocínio dizendo que nós temos que dar continuidade a essa pregação, entendendo que a salvação não é por mérito, não é por prática do judaísmo, não é por prática religiosa, não. A salvação é pela graça de Deus, meus irmãos. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, não é? Então fecha aí esse pensamento falando isso. Os judaizantes defendem a prática do judaísmo, até mesmo para ser salvo, mas a lição aqui está nos mostrando, através do apóstolo Paulo, que a salvação só é por Cristo Jesus e não por méritos humanos. Quem eram os gnósticos? Cristãos que acrescentavam os elementos filosóficos à fé cristã, corrompendo a sã doutrina. Se considerava mais espirituais que os demais e defendia que o espírito era mais importante que o corpo e que o corpo é matéria imprestável. Desse ensino resultava a banalização da graça de Deus, uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais, não é graça verdadeira. Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: "E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, corpo, alma e espírito." Seu legado para nós no século XXI é: não banalize a maravilhosa graça de Deus. Os gnósticos, meus irmãos, eram uma espécie de grupo religioso, mas que estava infiltrado dentro da igreja, que defendia uma doutrina diferente, um ensinamento diferente. O principal disso é que só valia o espiritual. O material não importava, não tinha valor. Tanto é que eles não acreditavam e pregavam contra a ideia que Jesus era homem, que ele tinha vindo em forma de homem, porque, segundo eles, a matéria, o corpo é ruim, só vale o espírito, só importa o espírito. E com isso, eles se julgavam mais espirituais do que os demais. E para resolver essa questão aí, o autor utiliza aí o texto do apóstolo Paulo, não é, quando diz que Deus é capaz de santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, não é? E que é nosso dever também cuidar, não é? Preservar tudo
para a glória de Deus. Então, não podemos pender demais para o espiritual e nem para o material. Temos que ter essa balança, não é? Entender que nós temos todas essas composições, tudo criado por Deus, viu? A alma, o espírito, mas também o corpo. Os gnósticos, eles não aceitavam essa ideia, que o corpo também era algo de Deus e defendiam um tipo de crença, um tipo de cristianismo observando só o espiritual. O compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo Paulo se preocupava em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso, sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los, tanto na vida privada quanto na pública. Irmãos, aqui nós temos algumas abordagens interessantes. A primeira é a questão da coerência na vida do apóstolo Paulo. E é muito importante a gente abordar isso e levar para a igreja que está nos ouvindo. O que é a coerência? É eu viver aquilo que eu prego. Paulo pregava humildade. Paulo pregava simplicidade. E ele viveu assim, não é? Meus irmãos, Paulo não era pesado à igreja. De nada adianta, como o autor fala aqui, o pastor fala aqui, nós pregarmos uma coisa, ensinarmos uma coisa e vivermos outra. É uma incoerência espiritual. Causa bagunça, tanto na cabeça de quem faz, como de quem está vendo. Você vai na igreja, vê o pastor, o obreiro ensinar uma coisa, mas quando você vê ele praticando diferente. Isso é incoerência espiritual. E aí no final, meus irmãos, tem uma citação muito importante. É preciso pregar os ensinamentos de Cristo, mas muito mais que isso. Precisamos viver na prática, na nossa vida, tanto privada como pública. E isso é muito importante para quem é líder da igreja, líder de departamento, pastor de igreja. De nada adianta você pregar, por um lado, pregar humildade e pelo outro você não ser humilde, nem na sua vida privada, na sua casa, pessoalmente, não é? E nem na sua vida pública. Eu vou dar aqui um exemplo. De nada adianta você pregar na igreja que tem que amar o esposo, que tem que amar a esposa, e em casa você é um violento, em casa você é bruto, não é? É isso que esse texto está falando aqui, esse subtópico aqui está querendo resumir. O apóstolo Paulo, ele tinha coerência na sua vida. Ele pregava a humildade, a simplicidade e assim ele viveu. Como está escrito aí na leitura bíblica de hoje, quando ele fala que em nada ele foi pesado aos irmãos. O desafio para a igreja dos nossos dias, baseado nesse tópico, é a incoerência religiosa. O que é isso? É quando o líder, quando o pastor prega uma coisa e vive outra. É um desafio, meus irmãos, muito grande para a igreja dos nossos dias. Isso tem causas, mas também tem prejuízo. Prejuízo que chega lá na ponta, lá nos crentes. E muitas vezes os irmãos se chateiam, os irmãos se irritam quando o seu líder não tem uma boa conduta, termina mudando de igreja e tem uns que vão até para o mundo. É muito fácil, meus irmãos, perceber uma incoerência religiosa. Acontece, por exemplo, quando alguém prega o amor, não é? Prega o amor ao próximo, que as ovelhas, que os irmãos têm que se amar, têm que se perdoar, mas quando você vai observar, o pastor tem os inimigos ministeriais, né? Entre os crentes têm que se amar, mas entre os pastores estão se devorando, um puxando o tapete do outro, né? E quando chega em período aí de eleição convencional, não é? É aí que acontece muita coisa feia. Isso é incoerência. Uma outra situação, por exemplo, que ocorre é quando alguém prega na igreja que tem que ser humilde, que o crente é humilde, que é isso e aquilo, não é? Que ama a obra. Eu estou aí fazendo a obra, eu amo a obra de Deus, temos que amar a obra de Deus. Mas você não consegue cantar e nem pregar se não tiver oferta.
não é? Se fechar uma agenda com uma igreja que a oferta é pouca e depois surgir uma igreja aí que a oferta é maior, você cancela aquela agenda e vai para outra, não é? Então, você prega humildade, mas você não vive humildade. É uma incoerência, rapaz. Isso também pode ser notado, meus irmãos, quando o pastor fala em união, né? O líder fala união para ser unido. Porém, quando o outro pastor faz uma festa, faz um congresso, não vai lá ajudar, não apoia, né? Às vezes é bem perto da congregação, dá para ir, ou às vezes é um campo, dá para ir lá na cidade, mas não se esforça para ajudar. Ou seja, exige união dos irmãos, mas na hora do líder fazer a parte dele, ele é desunido. Isso é incoerência e traz muito prejuízo para a obra de Deus, meus irmãos, muito mesmo. Né? E uma dica para a gente resolver essa situação, essa questão, é fazer que nem o apóstolo Paulo, pregar e viver o que prega, não é? Praticar o que prega. Sabemos que todos temos defeitos, mas é possível corrigir isso aí, não é? Pregar o evangelho, pregar a palavra e viver aquilo que está pregando. Nós temos homens de Deus que faz isso e são exemplos para a nossa vida ministerial. A questão relacionada a este tópico, meus irmãos, é como lidar com os judaizantes dos nossos dias. Sim, meus irmãos, esse problema não ficou simplesmente lá na igreja primitiva, tá? Ainda hoje nós temos muita gente, muitos crentes, muitos pastores, muitas igrejas que estão presas nas práticas do judaísmo. São igrejas cristãs, igrejas protestantes, porém estão aí infiltradas. E isso traz prejuízo para o reino de Deus. A maioria desse povo ama visitar um novo convertido e bagunçar a mente dele, pegando textos do Antigo Testamento e querendo que o cristão obedeça aquele texto. É confusão na certa. Então, a primeira dica para resolver essa situação é você melhorar o seu conhecimento, principalmente no entendimento da aplicação do Antigo Testamento no Novo. Se você não se dedicar, não se esforçar, você que é pastor, que é líder, a entender isso, a estudar sobre isso, você não vai dar conta de ensinar o seu rebanho. Então a primeira dica é se esforce, se dedique e estude para você entender essa transferência do Antigo Testamento para o Novo. Tudo é palavra de Deus. É bem que se diga aqui que é verdade, né? Tudo é a Bíblia, é a palavra de Deus. Porém, há mudanças na interpretação do Antigo para o Novo e principalmente na aplicação no dia a dia da igreja. E a segunda dica para lidar com o judaizante é você se disponibilizar para ajudar, viu? Ajudar principalmente aqueles irmãos que estão sendo vítimas dessas heresias, viu? Que estão recebendo essas visitas, que estão sendo acompanhados por essas pessoas, os irmãos da sua igreja que têm dúvida, viu? Você já estudou, já se preparou, agora se ofereça para ajudar. Viu? Tente ajudar, porque com certeza esses irmãos estão sofrendo dúvidas, né? Estão sofrendo com essas dúvidas, a sua fé está abalada e Deus quer te usar para ajudar. Como recurso pedagógico, mostre aí para a sua igreja, ou através de imagem, ou através de texto, como que era a vida simples do apóstolo Paulo. Se possível, até comente que ele fabricava tendas para se manter, para não ser pesado aos irmãos. Sendo assim, você pode concluir esse tópico falando aí sobre a preocupação que os obreiros têm que ter com as heresias, né? Dentre elas, a heresia dos judaizantes, dos gnósticos, não é? Aborde que Paulo estava preocupado com que os obreiros estivessem preparados sobre esses assuntos que estavam se infiltrando na igreja. E aborde também, fechando aí a conclusão, a questão da coerência religiosa, né? Daquilo que nós temos que pregar, falar, mas também viver, praticar, não é? Praticar tanto na nossa vida privada como na nossa vida pública. E assim, meus irmãos, na nossa caminhada aqui da nossa lição, chegamos ao terceiro tópico. O objetivo desse tópico é a gente estudar, abordando aqui a questão do apelo, do pedido que Paulo fez aos líderes, aos vocacionados, àqueles que ele estava deixando para dar continuidade à obra que Deus havia entregue em suas mãos.
o desprendimento de Paulo para realizar a obra de Deus. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Meus irmãos, chegamos agora numa parte bem polêmica da aula de hoje, que é tratar sobre o desprendimento da avareza, da ganância material. Esse olhar para o lado material, meus irmãos, tem contaminado muito a vida ministerial hoje, no nosso dia a dia. E é polêmico, é confuso, é um dilema. Porque o pastor, o obreiro que está envolvido na obra, ele precisa se cuidar. Ele precisa cuidar da sua família, alimentar a sua família. Os seus filhos precisam estudar, ele precisa vestir, a sua esposa precisa vestir. Tem que ter esse cuidado, tem que ter esse apoio financeiro. Mas o que o autor está falando aqui, meus irmãos, é dos exageros, viu? É daquelas pessoas que estão aproveitando da obra de Deus para enriquecer, para ter um estilo de vida num patamar social lá em cima. São os aproveitadores. É esse grupo que o autor está falando aqui, que tem que aprender com o apóstolo Paulo, que era simples, que era humilde e não era pesado às igrejas. Ou seja, o olhar de Paulo, meus irmãos, era contribuir com o reino de Deus e não prejudicar o reino de Deus, e não prejudicar a obra de Deus. A visão de Paulo era ser produtivo e não comer o produto, era produzir, era gerar o fruto e não simplesmente sugar o fruto da obra. E para isso, o autor destaca aí que nós temos que nos libertar da avareza e da ganância. Ou seja, só tem uma solução, meus irmãos: olhar para o espiritual, viu? Olhar para o cuidado de Deus. É Deus que cuida, meus irmãos, de cada um de nós, de quem está pastoreando na cidade, na congregação, quem está pastoreando no campo. É Deus que cuida. E Ele vai cuidar através do rebanho. É bem que é verdade. Só que você tem que ter o cuidado para não abusar da sua posição de pastor e passar a exigir coisas absurdas que às vezes nem o campo, nem a igreja dá conta de fazer, não é? Às vezes é exigido coisa que nenhum irmão da igreja tem. E às vezes o pastor quer ter, quer possuir, ele quer chegar naquele nível. É isso que esse subtópico aqui está abordando, viu? A gente se desprender do materialismo para fazer a obra de Deus. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: olhai, pois, por vós mesmos. Assim, aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Aqui nós temos, meus irmãos, mais um pedido, mais um apelo do apóstolo Paulo aos obreiros que estavam com ele ali naquela despedida, naquele bate-papo, naquela conversa. Agora Paulo pede para que eles cuidem de si mesmos, cuidar deles. Olha que visão interessante do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendeu e sabia que para fazermos a obra de Deus, temos que cuidar de nós. Temos que ter essa visão. E ela é interessante, o autor fala aqui, que às vezes desenvolvemos um pensamento, e tem muitos crentes que pensam assim, que acham que o pastor é um semideus. Ele acha que o pastor não cansa, ele acha que o pastor não se estressa, ele acha que o pastor não precisa de um descanso, não precisa de um lazer, não é?
Tem gente que falta é morar na casa do pastor. O pastor não consegue tirar nenhum cochilo. Mas nós não somos super-heróis. Os crentes não são super-heróis e nem os pastores são super-heróis. E aí é onde entra a necessidade do cuidado. Cuidar de si. Principalmente cuidar do seu corpo físico, cuidar do seu emocional, da sua saúde emocional, da sua saúde mental. É bem verdade, meus irmãos, que tem alguns pastores, alguns obreiros, alguns crentes que são resistentes quanto a essa abordagem, a essa visão. Mas é facinho de entender. Para fazermos a obra de Deus, meus irmãos, temos que estar bem, não é? Como é que nós vamos fazer a obra doente, sem poder visitar ninguém, sem poder acompanhar ninguém, sem poder nem visitar, ir de casa em casa, porque estamos doentes? Então, precisamos cuidar, ter esse cuidado com o nosso corpo, né? Ir no médico, tomar a medicação, fazer atividade física, mudar a alimentação, se libertar desse vício do arroz, viu? Tudo isso contribui para um bem-estar físico e assim é melhor para a gente fazer a obra de Deus. Temos que parar com essa ideia, meus irmãos, de achar que não tem tempo para uma prática de educação física, que não damos conta de mudar a nossa alimentação. Aí depois está todo mundo aí gordo, obeso, diabético, hipertenso e não sabe por quê. É o nosso estilo de vida. Deus não quer isso. Deus quer nós produzindo no reino dele, servindo ao reino dele, mas fazendo o que o apóstolo Paulo falou aí, guiado pelo Espírito Santo, cuidando de nós mesmos, esse cuidado físico mesmo, nosso bem-estar e a nossa saúde. A ameaça de lobos cruéis. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. O apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardião e protetor do rebanho de Deus. Nós temos aqui, meus irmãos, mais um pedido, mais um apelo do apóstolo Paulo aos obreiros que estavam ali com ele, a ter cuidado com os falsificadores da palavra de Deus. Aqui o apóstolo usa uma figura aqui chamando ele de lobos, né? Lobos cruéis. Homens que iriam adentrar no rebanho, prejudicando o crescimento da igreja, tirando gente da igreja com ensinamento errado, com ensinamento falso. E lendo sobre isso, estudando sobre isso, nós entendemos que o papel do pastor, meus irmãos, é proteger o rebanho, é guardar o rebanho, principalmente através do ensinamento da palavra, né? Precisamos de festa, de congresso nas nossas igrejas, eventos avivalistas, mas precisamos também manter o ensinamento da palavra. É assim que o pastor protege o seu rebanho. E o autor aborda aí que nós temos que desenvolver, praticar esse papel nosso aí com dedicação, com empenho, viu? É dever dos pastores, dos líderes, líder de departamento, cuidar do seu departamento, proteger o seu departamento espiritualmente. E isso se dá pelo ensinamento da palavra, pelo estudo da palavra e também pela oração. Tá? O apóstolo Paulo pediu para que tivesse esse cuidado. E aquele cuidado que o apóstolo Paulo pediu lá na igreja primitiva, ele permanece até hoje nos nossos dias, meus irmãos. Temos que estar sempre atentos. E uma ferramenta muito boa para isso é o culto de ensino e a escola bíblica dominical. Não abra mão da sua igreja, da escola bíblica dominical. É uma das ferramentas aí da Assembleia de Deus para ensinar a palavra e assim ajudar a proteger o rebanho dos lobos devoradores que estão aí com um falso evangelho, um falso ensinamento, prejudicando a igreja e tirando muito crente aí do caminho certo. O desafio para a igreja dos nossos dias, meus irmãos, baseado aqui nesse tópico, é sobre esse pedido do apóstolo Paulo que temos que cuidar do nosso corpo. E o tema é espiritualidade extremista. Isso mesmo, meus irmãos.
Tem gente que ele se julga tão espiritual, que ele não quer nem ir no médico se consultar, não é? Isso é extremismo, meus irmãos, isso é burrice, não é? Temos que cuidar sim do nosso corpo, temos que ter esse cuidado, essa preocupação, tanto com o nosso corpo espiritual, que é ir para a igreja, congregar, orar, jejuar, ler a palavra, alimentar espiritualmente, mas também cuidado com o nosso corpo físico, né? Com o nosso corpo material. E muita gente faz uma mistura aí com a questão do livre-arbítrio e da soberania divina. Tem gente que não quer fazer a sua parte, colocando tudo na conta de Deus, não é? Só come comida que não presta, não faz uma atividade física, não é? Tem uma vida totalmente desregrada, viciada em doce, viciada em refrigerante. Aí quando a situação chega, ainda diz que é a vontade de Deus, não foi Deus que permitiu. Conversa, meus irmãos. Foi você que comeu demais. Esse peso seu aí, essa sua obesidade aí, é você que comeu demais, entendeu? Deus está no controle de tudo. Deus é soberano. Mas o nosso direito de escolha, não é? O livre-arbítrio que ele nos deu, isso também está dentro da sua soberania, não é? Então Deus, ele respeita as nossas ações. E em pouquíssimos casos, Deus interfere na sua lógica correta, na lei que ele deixou. Então, nós temos que ter esse cuidado com esse extremismo espiritual, esse extremismo religioso. Há poucos dias vivemos isso, né? Crente indo para a igreja, brigando para não usar uma máscara, não é? Várias recomendações aí dos médicos, não é? Da área da saúde, e muitos crentes birrando, alegando que era porque tinha fé em Deus. Ô, meus irmãos, entenda, precisamos ter uma fé que gera testemunho, né? Temos que parar de ser extremista e acreditar que na nossa vida tem o cuidado espiritual, tem, mas tem também o cuidado material. E era sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando, né? Para a gente cuidar de nós mesmos. Como recurso pedagógico, você pode fazer uma lista aí de exemplos, de maneiras, de como um líder de departamento cuide do seu departamento e de como um pastor cuide do seu rebanho, como que um pastor pode cuidar, dê dicas aí, dê exemplos de como que um pastor pode cuidar da igreja, né? Da igreja de Deus. Daí, meus irmãos, vocês podem concluir esse tópico fazendo uma abordagem aí sobre o desprendimento do apóstolo Paulo, né? Desprendimento material que ele tinha e facilidade para fazer a obra. Feche também o pensamento aí sobre o cuidado que temos que ter sobre o nosso corpo, cuidado material, também cuidado espiritual, e leve também aí uma reflexão sobre o trabalho, o papel da vida pastoral, que é cuidar e proteger o rebanho de Deus. Bom, irmãos, chegamos na conclusão, chegamos no final da nossa aula, não é? E vamos agora conhecer como que o autor fechou o raciocínio relacionado a esse assunto do apóstolo Paulo, o seu trabalho para cuidar, para preparar os seus sucessores, preparar os vocacionados. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. O apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Que citação interessante, né? Que nos leva a refletir, principalmente, que legado nós iremos deixar. Se Jesus não voltar nessa geração, não é? Se nós morrermos, e aí, os nossos filhos, nossos netos, os obreiros da nossa igreja, as pessoas que estão hoje entrando na fé, que legado nós iremos deixar para eles? O autor aborda aqui também os marcos na vida do apóstolo Paulo, né? Ou seja, os sinais que ele deixou, as marcas que ele deixou, né? A evangelização, mas também a preocupação com a instrução, não é? A preocupação em ensinar, em exortar e em preparar novos obreiros. Era um marco, era uma preocupação dele. Marcou o seu ministério.
esse trabalho completo. O apóstolo Paulo ganhava, mas também ele cuidava. O apóstolo Paulo fundou igrejas, mas também estabeleceu presbíteros, organizou os pastores para assumir. Mas talvez aí, meus irmãos, a principal lição que podemos aprender com essa aula de hoje, com esse estudo de hoje, é o desapego ministerial, não é? É a gente saber que temos uma missão dada por Deus, e a missão, ela tem um tempo. Então nós temos que ter esse desapego, temos que ter o entendimento que não somos eternos. Nós não somos o eterno líder de mocidade da igreja. Nós não somos os eternos superintendentes da escola bíblica dominical. Não somos os eternos líderes de jovem. Temos que preparar sucessores. Temos que preparar pessoas para continuar a obra. Tanto se for necessário nós mudarmos de cidade ou de igreja, ou mudarmos de departamento, como também se chegar o momento de chegar o nosso último dia aqui, da gente morrer. E aí? Quantas igrejas não estão sofrendo, meus irmãos? Porque o pastor não preparou sucessores, não preparou obreiros. Nós temos pastores que têm dificuldade até para viajar, porque ele não instrui os seus obreiros a conduzir a igreja na ausência dele. Às vezes não dá nem oportunidade. Até Jesus voltar, meus irmãos, a obra não vai parar. A obra de Deus continua. E assim precisamos entender isso, que precisamos preparar sucessores, aqueles que vão dar continuidade quando nós pararmos, quando nós sairmos, quando mudarmos de igreja. O apóstolo Paulo entendeu isso, ele não tinha vaidade, né? Ele não tinha vaidade. A igreja de Éfeso cresceu, gerou pastores, gerou obreiros, e aqui nós temos o apóstolo Paulo se despedindo e instruindo, preocupado o quê? Com a obra, não é? É isso aí, meus irmãos. É assim que nós temos que entender essa lição de hoje. Temos que entender, observando aí todo esse ato, essa atitude do apóstolo Paulo aí, que nós temos que nos desprender do material, dessa visão material, não é? Temos que entender o lado espiritual da igreja. Entender que se algum dia precisarmos sair de um departamento, sair de uma igreja ou mudar de campo, é o Espírito Santo que está conduzindo. E ele instrui homens e mulheres para conduzir a sua obra, para nos substituir. E o nosso papel como igreja, como pastor, como obreiro, é preparar esses que vão nos substituir, ou no departamento da igreja, ou na direção da igreja. Entender isso, meus irmãos, que o tempo passa, um faz um trabalho, o outro faz outro, e assim Deus vai operando na igreja. Infelizmente, nós temos aí pastores que estão sofrendo no campo. Já chegou o tempo dele lá, o tempo que Deus tinha determinado, e ele não aceita sair. Ele não aceita a convenção trocar ele, não é? Porque ele acha que o tempo dele é só lá. Não, meus irmãos, precisamos entender isso. A obra é de Deus. Deus ainda cuida da obra, Deus ainda cuida da igreja. E ele cuida dos pastores, dos vice-pastores, dos obreiros, do líder de departamento. Deus ainda está no controle de tudo, no controle da igreja. Então, o nosso papel é preparar, se dedicar, como o apóstolo Paulo, a cuidar dessas pessoas, preparar esses que foram vocacionados por Deus para a sua obra. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. E eu sou muito grato pela sua vida até aqui, sou muito grato pela sua presença, por essa honra, esse privilégio que você me dá de poder ministrar a palavra de Deus para a sua vida, lhe ajudar na ministração da palavra de Deus. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o like, compartilha. Vamos fazer aí uma corrente do bem. Graças a Deus, a cada dia o nosso canal vai crescendo o número de inscritos, vai crescendo também aqui o número de visualizações. E a ideia é essa, meus irmãos, é ajudar o próximo. Aqui é um trabalho voluntário para ajudar os irmãos que querem estudar, querem aprender a ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical.
Quero informar você também que estamos aí presentes nas redes sociais, tá? Você pode nos seguir, nos acompanhar, estamos no Facebook, no Instagram, tem aí também o nosso WhatsApp, caso você precise entrar em contato, tá bom? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te ilumine. Se você for ministrar essa aula, que você seja mais uma vez instrumento de Deus para a sua igreja, instrumento de Deus aonde você vai ministrar. Que o Espírito Santo te guie, te conduza, ilumina a tua mente para que dê tudo certo. Amém? Se Deus nos permitir, se Jesus não voltar, no próximo domingo, na próxima aula, estaremos aqui de novo. Que Deus te abençoe.